Bom, sendo direto e não querendo desperdiçar o seu tempo, nesse vídeo eu não vou falar sobre economizar dinheiro ou deixar de comprar o que você gosta para não ter que gastar. Não, esse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa mais profunda e que eu não vejo muito vídeo por aí falando sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre hábitos que realmente vão fazer bem para você e não só no sentido financeiro da palavra. Começando que geralmente a gente trabalha muito. Se você é brasileiro, assim como eu, que tá nesse vídeo, a gente trabalha pra caramba. E a gente trabalha, ganha nosso dinheiro, consome as coisas que gostamos e geralmente ficamos nesse loop de trabalhar, consumir, trabalhar, consumir. E a gente geralmente está focado na questão do preço. Mas uma coisa que não olhamos muito e que realmente importa é qual é o valor das coisas. E querendo ganhar mais dinheiro, a gente está sempre voltado na questão do preço. E aqui eu quero falar um pouco sobre valor. O que é o valor? O valor das coisas, ela difere de pessoa para pessoa, certo? E geralmente esse valor, ele é o que vai ditar a nossa perspectiva de vida, nossos objetivos, nossas metas, como reagimos a tal coisa e a outra não. Então, o valor é diferente do preço. O preço está diretamente ligado à questão monetária. Eu vou dar aqui um exemplo de preço contra valor. Digamos que temos uma pessoa X que pode ganhar muito mais dinheiro trabalhando no turno da noite, mas ele não opta por trabalhar nesse período porque esse é o horário que ele vai geralmente botar a filha para dormir. Então perceba que algumas coisas na vida, elas não têm preço, porque elas têm um valor muito grande. Então, o valor para essa pessoa de colocar a filha para dormir, de estar presente, de ter aquele momento com a sua família, um tempo de qualidade, aquilo tem valor para a pessoa, mas não está diretamente ligado a uma questão monetária. Então, aqui a gente consegue discernir entre preço e valor das coisas. E nessa diferenciação, a gente começa a separar quais são os hábitos que valem muito e que custam barato e as que valem muito e custam muito também. Então aqui a gente já consegue separar e discernir como a gente pode identificar esse ciclo de consumo infinito entre trabalhar, consumir, porque a gente está sempre olhando as coisas pelo preço. Então a gente começa a separar o que realmente tem valor para nós, seja um momento com uma pessoa querida, um pouco de descanso, uma viagem, algo que necessariamente não nos dê dinheiro, mas que vale muito para a gente como pessoa, com relação aos nossos gostos, o que a gente quer, o que a gente sonha, nossos objetivos, nossas metas. Tá, mas como que a gente pode começar a pensar em hábitos que são baratos, mas que ao mesmo tempo fazem bem para nós? O primeiro deles é, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, mesmo que seja pouco. Mas por que isso? É por uma questão pessoal, de desenvolvimento? Seja grato, agradeça. Não. Se você for parar para pensar friamente nessa questão, você ser grato alivia um peso muito grande das suas costas. Eu não sou suficiente, as coisas que eu tenho não são boas o suficiente, o que eu tenho é pouco, o que eu tenho não presta, o que eu tenho não é bom. Então a gente começa a deixar de lado a questão de que a gente não é o suficiente. As coisas que nós temos são boas, são o suficiente, porque uma vez que a gente tem o necessário para sobreviver e estamos saudáveis, temos comida, temos um teto sobre nossas cabeças e ainda temos nossos familiares vivos, o que é um privilégio para muitos, o resto pode ser sim resolvido. Então a gente pode correr atrás e a gente pode virar o jogo. Então a gente começa bem quando a gente é grato por aquilo que a gente tem, mesmo que seja pouco, porque isso vai trazer uma paz de espírito e já vai deixar com que a gente comece a galgar coisas maiores. E aí entramos para o segundo capítulo. Tenha um nível saudável de inconformidade. Por quê? Uma vez que a gente está grato, é bom que a gente esteja grato, mas não fiquemos só nesse patamar, porque senão a gente não busca sermos pessoas melhores, sermos coisas maiores. E aqui eu já quero deixar uma coisa bem clara, que não tem nada de errado em correr atrás de mais dinheiro, de mais aquisição financeira, tanto que o objetivo desse vídeo é sobre hábitos que vão te deixar rico.
E ao longo do vídeo a gente vai perceber que os hábitos são simples e são baratos, mas que ao mesmo tempo não tem problema algum em ir atrás de mais dinheiro. Porque para pensar um pouquinho, uma vez que você ganha melhor, que você ganha bem, você ganha mais dinheiro, as pessoas ao seu redor também ganham. Por quê? Uma vez que você, por exemplo, está em um relacionamento, ou você é pai, mãe, enfim, você ganhando melhor, você pode proporcionar uma situação de vida melhor para quem você ama, para sua comunidade, enfim, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, a sua vitória não é só a sua vitória, assim como a sua derrota não é só a sua derrota, porque as pessoas que estão próximas vão querer te ajudar e eu imagino que vão querer te ajudar. Então, seja grato, mas ao mesmo tempo tenha um nível de inconformidade no sentido de eu preciso melhorar, porque graças a Deus eu tenho tudo que eu tenho, mas eu tenho que buscar coisas melhores, eu tenho que buscar ser melhor, eu tenho que buscar mais, porque senão você está apenas vivendo e apenas existindo e não tentando deixar uma marca no mundo, seja ela boa ou não. Então, é melhor que você esteja atrás de algo propositalmente que seja bom do que apenas consumindo, 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 porque senão a gente volta para aquele ciclo inicial de trabalhar, comprar coisas e tapar aquele vazio existencial que existe na gente quando a gente não tá atrás das coisas que realmente têm valor para nós. E aí aqui eu quero deixar dois termos para vocês, que são os prazeres hedônicos e os eudaimônicos. Geralmente, a gente está sempre ligado com os prazeres hedônicos. Quais são eles? São coisas sensoriais, coisas que estão diretamente ligadas às nossas necessidades básicas: comer, beber, reprodução, fuga, luta, essas coisas que estão em todos os nossos dias, independente de a gente estar triste ou não. Todo dia a gente levanta, toma café, almoça, janta, enfim. Agora, os prazeres eudaimônicos são prazeres que estão ligados à gratificação pessoal, como conseguir um diploma, passar em um concurso, como conseguir entender um livro, como aprender uma nova língua, são coisas que são mais internas. E essas coisas, se a gente para pensar, elas não valem muito, pelo menos não tanto quanto um objeto material que geralmente a gente gostaria de ter, como por exemplo uma casa, um carro, uma lava-louças, um videogame, enfim, esse tipo de coisa. E aqui a gente começa a ir no sentido dos prazeres e dos hábitos que são mais simples, mas ao mesmo tempo eles nos deixam mais rico, porque quanto mais simples é o nosso hábito, quanto mais barato é o nosso hábito, mais rico nós somos. Porque se eu tenho um hábito que não me custa nada e me faz bem, eu vou querer buscar ele ativamente quase todos os dias. Uma vez que eu sei que, por exemplo, eu gosto muito de ler, então eu vou atrás da leitura, porque eu sei que isso vai me deixar inteligente. Isso é uma coisa muito barata, porque eu comprei um livro, esse livro vai estar comigo para sempre. Então, entender isso vai fazer com que a gente economize muito dinheiro de tabela, porque não seria esse o objetivo. A gente não tá, como a gente falou no início do vídeo, atrás do preço, e sim do valor das coisas. Então, vamos definir aqui alguns hábitos que vão fazer com que você economize dinheiro e que ao mesmo tempo faça com que você se sinta uma pessoa bem, uma pessoa satisfeita. Então eu vou te dar uma listinha aqui com alguns exemplos, mas você pode sim encontrar outros, não tem problema algum. Caminhar e observar ao seu redor a natureza, as casas, conversar com uma pessoa que você gosta, um assunto que você se interessa, comprar e ler um livro que você gosta muito, ou uma saga de livros, enfim. Tomar um banho quente, um banho longo, demorado, onde você pode relaxar com seus pensamentos, parar e ouvir uma música, prestando atenção na batida, na letra, nas pausas, nos sons, ler um livro com calma, escrever em um diário o que você está sentindo, comer uma comida sem fazer mais nada, só sentindo o sabor, parar, meditar sobre o que você fez da sua vida, quem você é hoje, para onde você está indo. Você percebe que todas essas coisas, geralmente não, elas fazem bem e elas não custam nada. São baratas. Às vezes, né, comprar um livro vai custar alguma coisa, mas elas são muito em conta. E elas fazem bem para o nosso eu interior. Vai fazer bem porque vai nos trazer tranquilidade, serenidade, paz e vai nos tornar pessoas melhores. E como eu disse antes, quanto mais simples é o nosso hábito, mais rico a gente é. Porque para pensar, uma pessoa que
para se sentir bem, precisa comer um hambúrguer ou um doce, ela vai constantemente ir atrás desse prazer eudônico. Hedônico? Acho que é hedônico. E vai estar sempre ali gastando dinheiro. Agora para pensar em uma outra pessoa que gosta da leitura, gosta da meditação, gosta de rezar, seja para qual for a sua religião. É uma pessoa que será mais calma, serena, tranquila e vai estar fazendo bem para a sua saúde e de tabela vai estar economizando dinheiro. Então, são hábitos simples, são coisas simples que nos deixam mais ricos, mas não só na questão monetária, e sim ricos como pessoas, como personalidade, como alguém que faz a vida valer a pena e não só correr atrás daquele ciclo infinito de trabalhar, conseguir dinheiro, comprar bens materiais. Trabalhar, conseguir dinheiro, comprar bens materiais melhores. Então, a riqueza aqui não é uma questão de ter ou não dinheiro. Você tem esses hábitos, eles fazem bem para você e isso te traz dinheiro por conseguinte. Mas veja que você pode sim ser uma pessoa rica em muitos sentidos, independente do dinheiro. Porque aqui eu quero falar sobre a verdadeira riqueza. Qual que é a verdadeira riqueza? Uma vez que você percebe esses hábitos, você chega da sua casa, do seu trabalho e vê a sua família com saúde, bem, te esperando, sob um teto, com comida na mesa. Isso sim é a verdadeira riqueza. O dinheiro ele facilita sim as coisas e é bom que a gente vá atrás dele. Mas quando a gente percebe que somos sim pessoas ricas e que a nossa atenção e a nossa vida não está centrada sempre no dinheiro, a gente consegue ter muito mais força e motivação para de fato ir atrás do dinheiro, porque a gente sabe que já somos ricos, já temos a nossa vitória, mas a gente quer melhorar, a gente quer ganhar mais, porque a gente tem pessoas que dependem da gente, a gente que quer trazer orgulho, seja para nós mesmos, para nossos familiares, e isso é o que realmente vale. Então eu poderia sim trazer aqui uma planilha financeira, falar para você economizar, para você parar de tomar o seu café e economizar, sei lá, R$ 30 por mês. Mas não, você pode sim tomar o seu café, saboreie o seu café. Enquanto isso, agradeça a vida que você tem hoje, enquanto você busca melhorar. Porque o que vale mais a pena? A gente economizar o dinheiro e tornar a vida mais difícil ou manter a nossa vida e buscar forças dentro de nós para que nós possamos nos tornar pessoas mais fortes, resilientes e pensar que tipo de pessoa eu preciso me tornar para ser alguém que ganha mais dinheiro? Quais são os hábitos dessas pessoas? O que elas fazem? Elas estão sempre focadas em economizar ou elas estão focadas em produzir e deixar a sua marca no mundo? Criar negócios, gerar empregos. Consegue entender aqui qual que é a mente de alguém rico? O que eu tenho que fazer, que seja lícito, é claro, para conseguir chegar nesse nível? Então é isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que isso faça sentido. Se você entendeu ou se você não entendeu, tem alguma dúvida, vamos gerar uma discussão aqui nos comentários para criar um ambiente bacana. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Espero que isso tenha alguma serventia para vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem e aproveitem a vida enquanto vocês ainda têm seus pais, sua família. É isso, gente. Até mais.